Olá, pessoal. Dando sequência aqui, então, vamos falar agora sobre indicadores de endividamento, sobre os índices de endividamento de um modo geral dentro da empresa. Vamos dar uma sequência aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa câmera aqui. Ok, aqui assim, olha que beleza. Bom, vamos lá então. Qual que é a nossa ideia aqui? A nossa ideia aqui é falar de aspectos da dívida, da capitalização de terceiros, que a gente chama, né? Quanto mais dinheiro a empresa tem emprestado em forma de financiamento ou compras a prazo, coisa nesse sentido, a gente fala que isso é uso de capital de terceiros, porque são recursos de fora da empresa que vieram para cá e que nós estamos fazendo uso disso. Isso aí que vai alimentar a nossa base para calcular os indicadores de endividamento. Vamos lá então. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que são três aspectos que a gente vai considerar aqui para calcular, para chegar nos indicadores, né, que a gente usa para endividamento. São os três indicadores. O índice de endividamento geral e o índice de garantia do capital próprio. Esses daqui são indicadores que a gente tira a partir do balanço patrimonial. E o índice de cobertura de juros, que vem lá do DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Na verdade, esses três indicadores, o que eles vão fazer? Eles vão falar para a gente como é que está o volume de dívidas, que é a quantidade de dívida, quanto que a gente tem de dívida, a capacidade que a gente tem para honrar essas dívidas e o volume de juros que a gente está pagando por conta dessas dívidas. O endividamento geral ele vai dar um universo das nossas dívidas. O índice de garantia do capital próprio é qual é a capacidade que a gente tem de dar conta dessas dívidas. E índice de cobertura de juros é quanto que isso está custando para a gente em termos de juros, ok? Bom, vamos lá. O primeiro indicador aqui que a gente vai comentar, que é o índice de endividamento geral. Observe que eu coloquei duas situações aqui, coloquei como que se diz, dois cenários aqui, né? Um cenário maior positivo ou menor positivo, ou seja, para cima e para baixo. Por que isso que eu coloquei isso? É porque, na verdade, existe uma relatividade nessa questão aqui. Endividamento geral, quanto maior forem os juros, a situação de juros de um modo geral, é pior para mim. Então, se os juros forem muito altos, aí eu vou querer que esse índice aqui seja menor. Agora, se os juros estão dentro de um patamar aceitável, aí, ou de repente até menor do que o mercado em geral, então aí para mim seria melhor que fosse um indicador maior, ok? Como é que eu calculo ele? Eu vou fazer a soma do passivo circulante, do passivo exigível de longo prazo, e vou dividir isso pelo ativo circulante, realizável de longo prazo e ativo permanente. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando todo o meu passivo, fora o patrimônio líquido da empresa, ou seja, as dívidas de curto prazo e longo prazo, estou somando tudo isso e estou dividindo pelo total do meu ativo. Se vocês olharem aqui, ó, ativo circulante, ativo realizável de longo prazo e ativo permanente, ou seja, está todo o ativo aqui dentro, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é definir a proporção de capital de terceiros que está financiando a empresa, porque a gente sabe que tudo que a gente tem investido na empresa está no ativo. E qual que é a origem disso? É o passivo, né? Já falei isso outras vezes. Então, ou seja, a hora que a gente fizer esse indicador aqui, a gente vai calcular quantos por cento de todo o meu ativo, como que está a proporção desse ativo de capital de terceiros para compor esse ativo, né? Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Peguei três cenários aqui, vamos imaginar aqui aleatoriamente, que é a soma do passivo circulante de longo prazo desses valores aqui, e aqui é a soma do meu ativo, né, que é o ativo circulante, longo prazo e o ativo permanente, conforme manda a fórmula, né? Se eu fizer essas contas, eu tenho esses números aqui. Qual que é a leitura que eu faço aqui? A leitura que eu faço é o seguinte: nesse primeiro ano aqui, ó, 50,1% do meu ativo é financiado por terceiros, entendeu? Então é essa a ideia. Essa é a questão aqui. Conforme vai aumentando esse percentual aqui, significa que mais do meu ativo está sendo financiado por terceiros, entendeu? Então, o índice de endividamento geral ele vai definir a proporção de capital de terceiros que está financiando a minha empresa, no caso, o meu ativo, né? Porque tudo que eu tenho está no ativo, certo? Então, esses são os cenários aqui. Primeira situação, pouquinho a mais que a metade
né, da minha empresa é financiada por capital de terceiros, até chegar na última situação com 56,1%. Gente, embora não seja regra, estou dizendo aqui, o aumento do índice de endividamento geral, conforme ele vai aumentando, isso não é regra, tá? Mas geralmente está associado a financiamento de longo prazo. Eu acho que eu falei em outra oportunidade, em situações onde a empresa pega e faz um alto investimento numa nova unidade, vamos imaginar que seja uma fábrica, numa nova unidade de produção, abriu uma fábrica não sei onde. Isso foi financiado. Geralmente são financiamentos de longo prazo, tá? Então o que acontece? O aumento nesse indicador geralmente está atrelado a isso, a financiamentos de longo prazo, geralmente. Isso vai impactar bastante. Não é regra, tá? De repente, se eu tenho coisas ali que eu não estou sabendo trabalhar e estou aumentando minha dívida de curto prazo, por exemplo, vai aumentar o indicador também, até porque ele é a soma de todos os valores aqui, ó. Não só do ativo permanente, que é o caso de uma nova fábrica, né, como de todas as outras situações da empresa. Ok? O que mais que eu posso falar sobre esse índice de endividamento aqui? Talvez nos surja uma questão, uma pergunta, uma dúvida. Endividamento maior ou menor? Eu já coloquei aqui, ó, mais ou menos, já dei a dica, né? Que nós não temos uma regra muito bem definida isso. Vai depender da situação. Então vamos imaginar o seguinte: além da questão dos juros, existe uma questão do que eu estou querendo fazer na minha empresa. Então, se a ideia minha é priorizar capital de terceiros, ou seja, eu não quero botar dinheiro próprio dentro da empresa, então o endividamento maior vai estar perfeitamente dentro do, eu não vou dizer aceitável, mas dentro do esperado. Agora, se por acaso a intenção da empresa é priorizar capital próprio, o perfil do administrador aqui é não usar dinheiro dos outros, trabalhar com, como se diz, de forma moderada, né, ou conservadora, melhor dizendo, né, então aí o endividamento geral menor seria o que a gente imaginava como mais aceitável, né? Tá, temos aqui um outro indicador que é o índice de garantia do capital próprio. O que é o índice de garantia do capital próprio? Eu vou pegar o meu patrimônio líquido, e vou dividir ele pelo passivo circulante e o passivo de longo prazo. Ou seja, eu vou pegar lá do lado do passivo, no balanço patrimonial, vou pegar tudo que for patrimônio líquido e vou dividir por tudo que está em cima dele, que seria o passivo circulante de longo prazo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é eu pegar e olhar e ver a seguinte situação. Qual que é o percentual do capital próprio, que é o patrimônio líquido, né, frente ao capital de terceiros? Entendeu? Então tem um capital de terceiros dentro da empresa, o capital próprio meu representa quantos por cento desse capital de terceiros, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um número aqui, né? Esse que é dado em percentual. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu comentar um detalhe aqui, ó, com vocês. Sempre vai ser dado em porcentagem esses valores, tá? Então o que eu devo fazer? Faço essa divisão, obtenho o resultado e multiplico por 100 para chegar nessa porcentagem. Nós não colocamos isso na fórmula aqui, tá? Vezes 100 aqui na fórmula, mas como é dado em porcentagem, então subentende-se isso, tá? Não esqueçam disso. Isso é em porcentagem, então tem que multiplicar por 100 no final. E foi isso que está acontecendo aqui, ó. Tem duas situações aqui, né? Fiz uma divisão, tal, multipliquei por 100, deu 137,07%. Então, nesse exemplo aqui, ó, o capital próprio, ele supre, vamos dizer assim, o capital de terceiros e supera em 37%. Por quê? Porque deu 137%. Então, o meu capital próprio nesse quadro aqui, ó, qual que é a característica dele? É 137%. Do que? Do passivo de curto e de longo prazo. Então, significa 137% significa que ele dá conta de 100% do capital do meu passivo de curto e longo prazo, ele dá conta de 100% e passa 37% ainda. É essa a leitura que a gente faz aqui, ok? Uns exemplos de cálculos aqui, né? Aqui deu 96, 95 e 78, tá? Então, pelas contas que eu fiz aqui. Sempre lembrando que faz a divisão e faz multiplicado por 100 no final. Tá, o que a gente tem aqui nessa primeira situação, nesse primeiro ano aqui? 99,6%. Então, está quase igual. Então, ou seja, o meu patrimônio líquido nessa primeira situação, ele representa 99% do passivo circulante e o passivo de longo prazo. Então, está quase empatando ali, 99,6% é quase 100%, né? Então, ele está um pouquinho menor. Aí, depois, ele vai diminuindo, baixou para 95% e depois, por fim, aqui, ó, termina com 78%, tá? Essa é a intenção de demonstrar isso para vocês aqui. Mais uma vez, essa situação, o que seria aqui? Qual que seria
o desejável aqui. Claro, quanto maior, melhor, nos dá maior segurança. Mas a gente também tem que pensar o seguinte, que tem aqui também um elemento aqui de característica do administrador, tá? Então, ou seja, vamos pegar a primeira situação aqui, ó, 137%. Então, o patrimônio líquido dá conta das dívidas de curto e longo prazo e sobra 37% ainda. Tá, bacana, tá sobrando, mas será que é necessário tudo isso? Será que se deixasse ali igual tá no primeiro ano aqui, ó, mais ou menos igual, meio a meio ali, será que não seria interessante? Vai depender aí da situação de cada um, né? De cada situação, da característica de cada administrador. Outro indicador que tem aqui, ó, índice de cobertura de juros. Aqui eu vou tirar do DRE, não é mais balanço patrimonial, ok? Eu vou tirar de lá do DRE. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá na linha de lucro operacional, vocês já devem ter visto isso lá, para calcular as margens, lá vocês viram isso daí. E vou pegar a linha de despesa financeira e vou dividir o lucro operacional pelas despesas financeiras. Esse índice aqui ele vai dar o quê? A capacidade da empresa em honrar os juros contratuais, os juros que ela paga, tá? Então, ou seja, o lucro operacional está sendo suficiente para dar conta? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar as informações aqui. Vou pegar aqui, ó. Lucro operacional está aqui e as despesas financeiras estão aqui. Então, vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. Traz para cá, que é o que me interessa. O que vai acontecer nesse caso aqui, ó? O índice de cobertura dos juros vai dar 14.238 dividido por 350. A hora que eu faço isso, o indicador, esse aqui, ele não é em porcentagem, ele é em números só, tá? Então, ele significa o seguinte, deu 40,68, né? Então, o lucro operacional paga 40,68 vezes os juros atuais. Por quê? Porque 14.238 é 40 vezes o valor de 350, né? Então, ou seja, o lucro operacional aqui ele dá e sobra, né? Estou dando 40 vezes o que eu pago de juros. Isso é bom ou é ruim? Talvez alguém olhe e fale assim, é excelente, é 40 vezes. Calma lá. De repente, ser 40 vezes não é assim tão vantajoso assim. Talvez tenha situação aí onde você tem que garantir 200 vezes esse número aí. Então, vai depender do histórico, tá? Então, por exemplo, nós estamos num período aqui com 40,68, o próximo período abaixou para 30, o próximo período abaixou para 20, preocupante. Mas se ele está se mantendo em 40, dentro da média histórica, não teria problema nenhum nesse caso. Então, mais uma vez, o índice de cobertura de juros ele não é em porcentagem. Então, para esse cara aqui, não precisa multiplicar por 100, ok? Algumas observações aqui ó, que eu queria fazer sobre a questão dos juros lá, né, das despesas financeiras. Existem alguns autores que dizem o seguinte, que se eu negociar uma dívida com o cliente isentando ele de juros, eu tinha juros para cobrar do cliente meu que estava me devendo. Eu resolvi fazer fazer um esquema lá, perdoar os juros lá e vou isentar ele. Tem autor que diz o seguinte, sabe o que você faz com esses juros? Você tem que jogar isso como despesa financeira sua. Então veja bem que aqui o índice de cobertura de juros ele não estaria tratando só dos juros que eu pago, mas também dos juros que eu deixo de receber, entendeu? Porque se tem uns juros aqui que eu tinha que receber e eu não recebi, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que lançar como despesa, porque é como se tivesse saído esse dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque isso tudo é documentado, tem que ser documentado. Então, por exemplo, se a dívida era R$100, tinha R$10 de juro, então, nos meus balanços, nos meus documentos contábeis, eu tenho uma dívida para receber de R$110. R$100 a dívida, R$10 de juros. Se eu decidir abrir mão desses R$10, como é que eu vou justificar isso? Simplesmente vai fazer o número sair de 110, baixar para 100? Não, tem que ficar registrado para onde é que foi parar isso. Então, eu vou pegar esses R$10 e vou lançar como despesa financeira. Significa o seguinte, que política de recuperação de PDD ou incobrável pode afetar esse indicador também. Então, ou seja, não é só os financiamentos que eu tenho no banco, as dívidas minhas no banco, ou sei lá, para o fornecedor, que influenciam nesse indicador. São as políticas que eu uso para recuperar PDD e incobrável. Vamos explicar o que é PDD e incobrável aqui. Ó. PDD é provisão para devedores duvidosos. É uma previsão de que um grupo de devedor poderá não pagar sua dívida. Seria o primeiro estágio do acho que eu vou perder esse dinheiro, entendeu? Então vamos imaginar assim, ó, como é que faz, como é que você decide lançar isso como PDD?
Vai depender muito da sua contabilidade, do seu jeito de fazer a sua gestão dos negócios. Tem empresa que lança como PDD depois de 6 meses. Tem empresa que lança depois de 1 ano. Então, o que é PDD? Provisão. Então, se prepara porque essa dívida eu não sei não, acho que eu não vou receber. Tá? E o que é incobrável? Incobrável é quando eu der como perdida mesmo, reconhecer que não vai ter esse pagamento aqui. Então, primeiro a dívida vai para a provisão, para o PDD, e depois vai para os incobráveis. Qual que é o impacto disso? Ir para o PDD me aciona um alerta de que eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás, que senão vai virar incobrável, né? Tal. Esse é um alerta. Quando vai incobrável, é quando eu vou lá e dou baixa nisso. Eu vou lá e lanço isso como prejuízo. Então eu pego lá o meu contas a receber lá, que dentro dele tinha lá o que estava em PDD, e eu resolvi não, entendi que tem que lançar como incobrável, eu vou pegar lá esse valor do contas a receber e vou diminuir ele. A hora que eu diminuir ele, o meu ativo na soma total diminui também. Como é que eu compenso do lado do passivo? Eu vou na parte de lucros da empresa e abaixo o lucro. E lanço como prejuízo, abaixo o lucro. Pronto, equalizou. Então, a hora que eu lançar como incobrável, eu vou contabilizar isso como incobrável. Isso vai me dar direito, por exemplo, a recuperar imposto. Entendeu? Então, se naquele mês eu ia pagar um imposto de renda de tal, sobre o meu lucro de tal valor, o lucro vai ser menor, eu vou pagar um imposto menor. Né? Sem dizer que eu também posso, também, na hora que eu lançar como incobrável, contabilizando isso como incobrável, posso pegar as faturas que foram geradas daquilo e olhar ICMS, IPI que foram recolhidas daquele valor incobrável e reverter isso como crédito nos próximos meses. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o que eu estou falando aqui? Ó, política de recuperação. De repente, eu faço um projeto lá para recuperar PDD, né? Tá no PDD, tal, que eu quero receber isso daí. Essas políticas, talvez entra na questão ali eu fazer isenção de juros. Se eu fizer isenção de juros, vai alterar o indicador meu aqui de cobertura de juros. Por quê? Eu isentei juros, eu tenho que jogar isso como se é juros que eu não vou receber, então vai ser uma despesa. Porque é como se tivesse saído o dinheiro, né? O que não entra é como se tivesse saído, é um valor a menos, né? Então nós com despesa financeira. Existem ações também, política, para tentar recuperar incobráveis. Ah, mas você lançou em incobrável, você estornou imposto, tudo mais. Não tem problema. Nada impede que lá na frente eu encontre com esse cliente aí e tente receber dele. E a hora que eu receber, o que vai acontecer? Esse dinheiro entrou para a empresa? Quando eu lancei como incobrável, eu abati os impostos. A hora que ele entrar para a empresa de volta, eu vou ter que pagar imposto de novo. Entendeu? Porque vai ser uma receita extra, como se fosse uma receita não operacional. Entendeu? É um dinheiro, né, limpo. Então, o que faz? A hora que esse dinheiro entrar, aí eu vou pagar imposto sobre ele de novo, novamente. Né? E segue a vida. Ok? Algumas questões gerais aqui sobre endividamento de empresa, questão de capital de terceiros, usar dinheiro dos outros. A gente viu lá no indicador de garantia de cobertura do capital próprio, que ele mostra como é que está o patrimônio líquido em relação às dívidas. Né? Ele faz uma proporção. Essa proporção, ela não tem uma regra fixa estabelecida. Ela vai depender qual que seria o melhor uso, né, dessa proporção. Vai depender do tipo de operação. Então, eu peguei aqui 3 situações aqui. Talvez tenhamos empresas onde o capital próprio representa 75%, tá? E o capital de terceiros 25%. Então, nós somos 2, no passivo aqui vai dar 100%. Pode ter situação que seja meio a meio e pode ter situação que inverta. A maior parte é de terceiros, né? Vai depender do quê? Vai depender do tipo de atividade, depender do perfil dos administradores e por aí vai. Então, quer ver uma coisa aqui? Ó, operações que a gente chama de com menor lead time. O que é lead time? É um tempo de produção, um tempo de entrega, né? Um tempo rápido de produção, ou outras empresas que é mais complexo, que trabalham por projeto, que o lead time já é gigante, bem maior, talvez vão ter tendência diferente. Então, uma empresa onde a produção, entre o tempo de eu começar a produção e fazer a entrega seja muito rápido, talvez, sei lá, talvez seja mais viável não, tolerável que eu tenha essa situação aqui, ó, de usar mais capital de terceiros do que capital próprio, trabalhar mais com o dinheiro dos outros, por quê? Porque eu giro muito rápido, entendeu? Então eu estou produzindo, vendendo, entregando, então não tem problema eu ter uma dívida maior, porque eu sempre estou fazendo caixa para dar conta disso.
Agora, se por acaso a operação é mais complexa, eu trabalho por projeto, eu sempre falo, a fábrica de navio, sabe que negócio que eu falo? Talvez fabricar um navio gigante seja um negócio demorado demais da conta. Então, não sei. Talvez lá o capital próprio tenha que ser maior, porque como demora mais para rodar a empresa, talvez seja uma questão por segurança, eu trabalho com menos dinheiro dos outros, né? Muito embora um projeto grande quanto a fabricação de um navio, não vai ser assim, vai ser pago a hora que ficar pronto o navio, né? Geralmente é por contrato isso, né? Então quem contratar uma indústria para fabricar um navio, ele vai fazendo pagamentos mensais, né? Para dar uma força ali, né? Não vai pagar tudo, claro, mas vai pagar um pouquinho ali. Mas de qualquer maneira, o tempo de produção é muito longo. Então, talvez tempo longo de produção, giro sendo mais demorado, talvez seja melhor você ter uma situação mais, a gente chama de conservadora, ok? Há um negócio interessante aqui, ó. Antes da crise, teve uma crise em 2008 nos Estados Unidos que acabou chegando no Brasil também, uma crise complicada. Vários bancos quebraram, teve montadora de carro que quase faliu, teve construtoras imensas, empresas que faliram também, né? Então, antes de acontecer isso, os bancos, por exemplo, lá, eles chegavam a ter 95% de capital de terceiros aqui, ó. Então, ele estava na situação aqui, ó, que está com 75%, eles tinham 95%. Então, ou seja, era quase a empresa inteira era de terceiros. Lógico, o banco trabalha com o dinheiro dos outros mesmo. Mas era um negócio considerado muito arriscado. E o que aconteceu? A hora que deu lá um rolinho lá, que a coisa começou a desandar, foi uma quebradeira geral. Por quê? Porque não deram conta de correr atrás disso daí, né? Mas vai depender, claro, aquilo que eu falei, do perfil de cada administrador. A gente fala o seguinte, ó, que a gente fala que esses três perfis, que seriam, quando o capital próprio é maior, bem maior, a gente fala que ele é conservador. Por que conservador? Ele é conservador, ele tem um pé atrás. Meio a meio é moderado, e quando você inverte, capital de terceiros é maior, a gente fala que é perfil agressivo. Eu falei que, contudo, não é regra pelo seguinte, de repente, vamos imaginar um ramo de atividade onde é super normal você trabalhar com 75% de capital de terceiros. Quem está nessa situação aqui, eu acho que não é agressivo, porque é super normal. Então, talvez ele seja moderado, ou até conservador. Talvez, para esse ramo de atividade onde seja normal ter 75% de capital de terceiros, talvez para esse ramo de atividade ser considerado agressivo, ele tem que estar lá na situação dos bancos lá, americanos, talvez ele trabalhando com 90%, 95%. Então, por isso que eu falo que não é regra, tá? Mas geralmente é assim, quando se prioriza o capital próprio, sim, a gente é conservador. Meio a meio é moderado, e quando se prioriza o capital de terceiros, a gente tem uma situação de gestão agressiva, que a gente fala, né? Trabalha com perfil agressivo em termos de endividamento. Beleza, senhores? Exemplo prático. Isso aqui eu vou deixar para depois, aí eu faço a demonstração disso em aula mesmo.